Olá pessoal, nós estamos reunidos aí mais uma vez, né, para mais uma aulinha de história, né? Hoje nós vamos falar sobre o período colonial, propriamente dito o período colonial da era do açúcar, da produção do açúcar, né? A gente sabe que o Brasil, enquanto colônia de Portugal, ele teve três momentos, né? O período que a gente chama que é o período pré-colonial, que foi antes de iniciar o processo mesmo de colonização, foi um período de extração, retirada aí da matéria-prima, que foi a madeira do pau-brasil, tá? E depois nós temos aí o período da colonização do açúcar, que é a era do açúcar, né? Que vão ser a produção do açúcar dentro dos engenhos, né? Dentro do processo de exportação. Né? Mais à frente, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a era da mineração, ok? Aí, como forma da gente recordar, né, o período anterior ao processo de colonização, que é o período que a gente chama como período pré-colonial, tá? Esse período ocorre, propriamente dito, entre 1500 e 1530, tá? A gente sabe que em 1500 houve o descobrimento do Brasil, né? E o primeiro processo, a busca dos portugueses era, né, eles iam de encontro às Índias, né? E nesse avanço marítimo, eles acabaram encontrando o território que pertence ao Brasil. Chegando aqui, a primeira riqueza que eles vêm a explorar são as minas de ouro e prata. Não encontrando o produto que era essencial para eles naquele momento, né? Aí o que vai acontecer? Eles vão começar a explorar o que tinha de riqueza. E naquela época, como havia uma grande construção de navios por conta das expedições marítimas, houve a necessidade então da extração do pau-brasil, que era uma madeira que existia em abundância na época. Né? E isso daí é o processo que a gente fala de extração, ou seja, extração predatória porque não houve um replantio, né, da madeira, então ela foi predatória. E extração porque não foi produzido, foi somente retirada, extração chamada de extração vegetal. Tá? Naquela época do período pré-colonial, né, porque nesse período foi de 1500 a 1530 propriamente. Né? Durante esse período, o Brasil ele não teve um processo colonial propriamente dito. Né? Os portugueses não colonizaram propriamente o Brasil nesse período. Não tinham interesse no processo de colonização. Naquela época, o que gerava riqueza eram as especiarias, né? E na época também, quem tinha o poder total sobre o processo do comércio das especiarias era Gênova e Veneza. E pela busca das práticas mercantilistas, que são as práticas que incentivam a atividade comercial e automaticamente geravam poder para os reis da época, né? A busca por necessidade de gerar cada vez mais riqueza através do comércio que gerasse lucro e que eram as especiarias. Então, no primeiro momento, entre 1500, que é o descobrimento, a 1530, o Brasil não houve um processo de colonização efetivo, tá? Houve um processo só de extração, né, do pau-brasil, colonizou-se somente o pau-brasil, e aí, portanto, a mão de obra utilizada ainda nessa época era a mão de obra indígena. A gente diz que a mão de obra indígena era feita através do que a gente chama de escambo. Por quê? Porque a mão de obra não era propriamente uma mão de obra escrava, porque eles eram pagos apenas com produtos sem valor. Tá? E também nesse período, né, o produto, no caso a madeira que era retirada, ele era explorado no sistema de feitorias, ou seja, era estocado nessas feitorias, né, em que ele depois eram enviados para a metrópole. Tá? Houve também, durante esse processo de pré-colonização, a presença da pirataria de franceses, né, tentando explorar a riqueza e invadir o território, o que gerou depois algumas expedições exploratórias, né, ao redor do território brasileiro e
automaticamente a criação de uma guarda-costa, ou seja, uma guarda para fiscalizar a costa de todo o território da colônia. Porque como o território era muito grande e deveria ser explorado para ver o que haveria de riqueza, automaticamente surgiu-se a necessidade também de proteção do território. E aí é criada a expedição de guarda-costa, tá? Lembrando aí também, gente, que, como eu comentei ali com vocês, toda essa história, né, de chegar, de encontro ao Brasil, ela partiu, né, das expedições, a seguir das expedições marítimas, tá? A busca por chegar às Índias. No desenvolvimento da atividade comercial, automaticamente as expedições marítimas, né, elas vão de encontro a novos territórios em busca de riquezas, mas naquele período a maior riqueza que eles tinham era as especiarias, né, que eram aqueles temperos que existiam propriamente nas Índias, tá? E por que eles eram tão valiosos? Porque eles eram ótimos para a conservação de alimentos e também para preparar medicamentos, né, em outras necessidades mais, tá? Até mesmo, além de conservação de alimentos, né, cuidar de ferimentos, produção de perfumes, entre outras coisas. Aí, nessa época, as cidades que tinham controle, monopolizavam, né, a atividade, ou seja, o território desse comércio das especiarias, eram Gênova e Veneza. Então, houve a necessidade de se navegar por um território fora ao Mediterrâneo para se chegar às Índias. E é com isso que se é descoberto o território do Brasil pelos portugueses, tá? Aí, nas viagens, né? O processo, então, como eu falei com vocês, o processo de colonização, ele começa mesmo somente em 1530. Então, antes, né, nessas viagens, não era uma necessidade propriamente de colonizar, mas de se achar riqueza. Só que o Brasil, no primeiro momento, ele não foi colonizado, ele foi explorado, né? Então, a gente tem aí um processo de exploração que ocorreu de 1500 a 1530, tá? O início, né, deu com Pedro Álvares Cabral, que descobriu o território. Foi criado, no caso, o sistema de feitorias, como eu falei com vocês, que era um território na onde eles tinham todo o montante das madeiras, né, que a madeira era estocada para depois ser enviada à metrópole, né, e o material principal, que era o pau-brasil, que era retirado em todo o litoral, foi retirado todo o litoral da colônia, do território brasileiro, através da mão de obra indígena e com a produção do escambo, tá? E aí a gente entra no processo de colonização, tá? Antes foi então o que a gente chama de exploração. Os historiadores dizem que no primeiro momento o Brasil não teve uma colonização, ele teve uma exploração. Então de 1500 a 1530 foi mais explorado, né? Até porque eles não conheciam todo o território, não viam todo o processo de riqueza que o território oferecia, né? Depois vem se iniciar mesmo o processo da colonização, que aí só após os 1530 vai partir de primeiro com Martim Afonso de Souza, ele que vai criar o primeiro núcleo urbano, ou seja, o primeiro engenho, né, que é a produção de açúcar em São Vicente, tá? E aí o comércio com as Índias, naquela época, né, os portugueses ainda não tinham tanto interesse nessa produção do açúcar, mas como o comércio com as especiarias nas Índias, né, tinha caído e os estrangeiros começaram a vigiar o território, né, o litoral brasileiro, tentando explorar, porque viam que poderia haver riqueza, houve então a necessidade de se colonizar o território. Então os portugueses viram a chance então de colonizar. E nada mais naquela época, porque o açúcar era um produto rico, ou seja, era um produto que gerava riqueza, tá? Continuando aí, ainda sobre o processo da exploração do pau-brasil, tá? No período pré-colonial, como eu falei com vocês,
exploração, extração, por que ele foi extraído, né? No primeiro momento a gente sabe aí que como forma de explorar o território também, de adentrar o território, houve a necessidade da retirada na mata das árvores de pau-brasil. Ele, ao ser retirado, né, e ele era retirado, levado às feitorias, e ele servia, né, como corante, né, chegando à Europa, ele servia como corante, e era uma madeira muito resistente, tá? O que gerou essa exploração do pau-brasil no período pré-colonial? Houve um monopólio, né, da extração do pau-brasil por parte da metrópole, e houve também, ao mesmo tempo, o esgotamento da madeira no litoral, porque com a retirada cada vez maior, fez com que houvesse um esgotamento muito grande. Foi diminuindo, né, todo o processo das espécies de árvore do pau-brasil, tá? Houve a diminuição, até porque era retirada em grande quantidade, ok? E aí, o que acontece? Naquele primeiro momento, né, com a suspeita de estrangeiros tentando invadir o território, Dom João, na época, tenta, para organizar o território e efetivar o processo de exploração, organizar, né, e até incentivar o investimento no território, ele vai criar o sistema que a gente chama de o sistema de capitanias hereditárias, tá? Essa vai ser uma estrutura política e administrativa que gera a produção depois colonial, tá? Que vai incentivar futuramente o processo colonial. No primeiro momento, não era necessariamente uma ideia, era uma ideia de colonizar o território, mas buscar riqueza, mas não propriamente criar os engenhos, tá? No primeiro momento, eles não tinham ideia do que eles iriam fazer, o que eles iriam produzir, eles iriam explorar o território. Nesse sistema de capitanias hereditárias, nós tínhamos aí a divisão em 15 lotes, tá? E que foram doados a 12 donatários, porque 3 deles receberam mais, né? No caso, 2 deles receberam a mais. A experiência no primeiro momento foi bem sucedida nas Ilhas Atlânticas, tá? Apenas 2 capitanias dão sucesso. E ela utilizava recursos particulares em troca de benefícios e privilégios. O que seriam esses recursos particulares? Nesse sistema de capitania, gente, como foi falado anteriormente, o capitão donatário, quem é o donatário? Geralmente uma parte da nobreza, alguém que tem dinheiro e pode investir num processo de exploração e colonização do território efetivamente. Como o rei na época não tinha condições de investir e ao mesmo tempo queria povoar e colonizar, então ele vai criar esse processo de capitania, tá? Em que esses indivíduos, tá? Eles vão receber o lote, mas eles somente aqueles interessados em assumir todos os custos, tinham que assumir todos os custos, tá? De colonizar até explorar economicamente o território luso-americano. Só que o que acontece? A coroa, ela não simplesmente não ganha nada, ela recebe sim, ela recebe os impostos de toda a riqueza que é realizada no processo de exploração e colonização por esses indivíduos. Só que quem faz o processo de investimentos são os donatários, tá? Eles passam por 2 processos que a gente já foi falado, que é a carta de doação e a carta foral. A carta de doação, onde a terra é recebida, propriamente dita, um documento estipulando a doação da terra, né, da capitania. E a carta foral, que diziam as obrigações que o donatário deveria ter com a terra, tá? Outro sistema de organização da época da colônia foi o sistema de governos gerais, né? Pelo sistema de governo geral, né, o Brasil teve aí 3 principais governadores gerais, que a gente vai falar mais à frente. No ano lá de 1548, né, Dom João estabelece um governo geral. O primeiro governador geral aí é Tomé de Souza. Qual é a interesse dele de criar o governo geral? Esse governo geral, ele tinha por obrigação garantir um governo mais centralizado na colônia,
já que a metrópole era tão distante, dentro da colônia deveria haver um sistema político para administrar essas capitanias, tá? Então, como o território também, além disso tudo, era também gigantesco, tá? E a dificuldade de viajar naquele tempo, houve a necessidade de criar esses governos locais, né? Eles criavam primeiro as vilas, né? Nessas cidades coloniais, se organizavam e tinham esse poder centralizado, que é o chamado sistema de governo geral. Tá? Então, ele é um sistema centralizado. Os donatários devem se submeter às ordens dos governadores gerais, que recebem ordens da coroa, tá? E a presença do Estado nesse processo de colonização é feito, né, através do governo geral, já que ele recebe as ordens vindas da coroa portuguesa, ok? Aí no governo geral ele é formado por alguns cargos. Ele tem o capitão-mor, né, que é responsável pela questão da defesa do território. O provedor-mor, que fala mais sobre a fazenda, fala sobre os territórios, né? Ele trabalha mais especificamente delimitando os territórios. E o ouvidor-mor, que é o trabalho mais voltado para a questão da justiça dentro das capitanias, né? E o município também, dentro da sede onde existiu o governo geral, ele tinha também a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela tinha por obrigação, ela é encarregada de exercer toda também a administração pública, né? Aí, tipo assim, como assim pública? Ela era responsável por coletar impostos, ela regulava o exercício das profissões, os ofícios, a atividade comercial dentro da colônia, cuidava da preservação do patrimônio público e também de criar e gerenciar essas prisões, né? No caso do ouvidor-mor como justiça, né? Automaticamente, quando houvesse a necessidade de uma prisão, quem fazia isso era a Câmara Municipal, tá? Geralmente ela era presidida por um juiz e tinham 3 representantes locais e eles eram escolhidos por eleições também, tá? Continuando aí, a gente fala sobre os primeiros governadores gerais, né? Aí eu falei com vocês, o governo geral, nós tivemos 3 primeiros governadores gerais do Brasil que fizeram o processo de desenvolvimento dessa atividade política dentro do território da colônia. O primeiro foi Tomé de Souza, que trouxe os jesuítas, fundou Salvador, né, como capital, trouxe os primeiros bispos e fez as primeiras expedições de exploração do território brasileiro. Depois de Tomé de Souza veio Duarte da Costa, né, ele fundou o Colégio de São Paulo, e durante o seu governo houve a invasão francesa no Rio de Janeiro, tá? E depois veio logo Mendes Sá, tá? Mendes Sá, que vai vir atuando logo após a saída de Duarte da Costa, né? E vai expulsar os franceses que invadiram o território do Rio de Janeiro, tá? Durante também o governo de Mendes Sá, que há a perseguição aos índios, né? E ocorre o que a gente chama de Confederação dos Tamoios, né? Que é um conflito entre índios e colonizadores, ok? Continuando, as câmaras municipais, que eu já comentei com vocês, né? Nesse processo do governo geral, ele era formado no processo das capitanias hereditárias, ela tinha o processo da capitania, o governo geral, mas tinha também a Câmara Municipal. Essa Câmara Municipal, ela tinha essa grande importância, tá? Ela era a guarda principal, era a parte da segurança, tá? Todo problema, conflitos que ocorriam no território, era de responsabilidade de organização das câmaras municipais, tá? Eles eram compostos, né, como eu falei com vocês, por 4 ou 3 vereadores. Eles eram chamados de homens bons, né? Por que homem bom? Porque naquela época tinha uma tradição medieval, né? Que aqueles homens que não faziam atividade manual, trabalho de força, né, mas trabalho intelectual, eram considerados homens bons, tá? E as funções, né, além de integrar a elite, fazer parte da elite dessa colônia, quais as funções dessa Câmara?
ela tinha todas essas funções, entre resolver problemas locais, tanto questões administrativas, questões econômicas. A principal, gente, que vai ser responsabilidade da Câmara Municipal é construir as obras públicas para desenvolver, né, o município, ou seja, ruas, estradas, para poder organizar mesmo a colônia e dar uma estrutura de território mesmo, e assim diminuir o processo de invasões, não ocorrer, né, conflito também entre os donatários. Tá? Vai criar regras da atividade comercial, principalmente cobrar impostos para a coroa. Não podemos deixar de lembrar disso, tá? Ou seja, ela zela por todo o processo de conservação, tá? Da colônia, tá? Dos bens públicos, da limpeza urbana. Então, o foco entre os pontos principais de organização é a Câmara Municipal. E por fim, nós temos aí a presença da França holandesa, presença francesa e Holanda, que é a chamada União Ibérica. A gente vai falar mais na frente também sobre a questão da União Ibérica, que ocorre aí no Brasil entre 1580 e 1640. Né, onde houve a união dos reinos de Portugal e Espanha sob o governo de Filipe IV, né, rei da Espanha. E aí, quando une as duas bandeiras, tanto de Holanda, de Espanha quanto de Portugal, tá? Algo que a gente chama de União Ibérica. No processo de presença da francesa, é a invasão dos franceses, né? A presença da francesa no Rio de Janeiro, quando eles tentam invadir a região do Rio de Janeiro, e depois do Maranhão. Do Maranhão eles conseguem ser expulsos, assim como do Rio de Janeiro por Mensah, tá? E holandesas, né? Os holandeses, no primeiro momento, eles vão fazer um processo de negócios, né? No processo de colonização do ciclo do açúcar, a participação holandesa, tá? E depois alguns conflitos políticos. E aí eu vou falar mais à frente no decorrer dos slides para vocês entenderem melhor, ok? Continuando aí, nós temos aí então, eu botei um mapa, né, para vocês terem uma noção sobre o processo do território geral brasileiro, tá? Aí tem todo o processo do domínio português e algumas setas com as invasões estrangeiras. Temos também os fortes, tá? Que são os territórios de preservação e segurança, e as povoações, né, que existiam, principalmente Vila Rica, São Paulo, ok? Inícios da colonização. Por que colonizar? Qual a necessidade de colonizar o território brasileiro? A gente sabe que é principal, lucro, né, gente? Riqueza. Naquela época, uma das causas principais que leva, já porque no início a gente viu que eles não tinham, os portugueses não tinham interesse em colonizar o Brasil. Então depois surge esse interesse. Mas por quê? Por que houve esse interesse futuro? Primeiro, decadência dos lucros na Índia. Como a gente viu, eles não tinham mais como produzir, comercializar os produtos vindos da Índia, as especiarias. Com a decadência desse lucro, há necessidade de ter um outro comércio, uma outra atividade de exportação e de comercial para incentivar, né, o lucro, tá? Outra coisa muito importante, naquela época, com a retirada da madeira do pau-brasil, do território, né, da costa, do litoral brasileiro, eles percebem que o solo, né, que eles ganham uma grande propriedade de terra ali por conta da retirada em massa das árvores, há um desmatamento muito grande. E nesse desmatamento eles vão ganhar o que a gente chama de latifúndio, uma grande propriedade de terra. E ao analisar o solo, eles vão ver que o solo é muito apropriado para a produção açucareira, que é o que a gente chama de solo de massapê, tá? E naquela época, o açúcar, né? A gente sabe que o açúcar ele é produzido em território com temperatura mais quente, né? E como a Europa é um território mais frio, não havia riqueza desse produto, tá? Além disso, houve a necessidade, né, de evitar as invasões, depois que eles começam a ver que havia uma decadência de lucro com a Índia.
há a possibilidade de criar uma outra riqueza através da produção do açúcar. Primeira coisa, evitar invasões, né, que pudessem retirar o território. E aí que eles vão criar as primeiras vilas, né, e o processo de capitanias que futuramente dá início ao processo de colonização. E, no entanto, também ao processo de colonizar, procurar as riquezas que eram as chamadas as minas de ouro e prata, que vai ser a segunda parte do ciclo da colonização do Brasil. Que o primeiro é o açúcar, o segundo ciclo, aí nós já temos a mineração, tá? Então a solução era o quê? Povoar o Brasil. Quanto mais pessoas tivessem proteção do território, automaticamente levaria ao processo de colonização. Nessa expedição de colonizar, quando se inicia o processo de ideia e o processo de se colonizar o território brasileiro, quem dá início a esse processo é Martim Afonso de Souza, né? Ele começa lá a busca, né, explorar todo o território para buscar essas riquezas, em contato com os índios que conheciam todo o território, vai expulsar os franceses que vieram e vai, principal coisa que ele vai fazer, ele vai fundar a primeira vila, que é a Vila de São Vicente, onde vai ser criado o primeiro engenho, tá? Que é chamado Engenho de São Jorge dos Erasmos, tá? Fundando o primeiro engenho, já dá-se início, um salto, tá? De início à produção colonizadora, a produção do açúcar, dos engenhos de produção do açúcar, ok? Continuando, nós temos aí alguns pontos aí que a gente tem que destacar, né, que são importantes, é que naquele período os portugueses, quando eles vêm para o Brasil, né, para o território da colônia, a necessidade deles é expandir a economia capitalista, tá? Sabe-se que o mercado capitalista estava começando um processo de expansão, né? Estava se formando e expandindo ao mesmo tempo. Então houve a necessidade desse Estado garantir lucros, né, com essa burguesia que era da metrópole, através de tributação, de fortalecimento das atividades de lucro, né, vindos da colônia. No processo também a igreja assumia também, nesse processo de colonização, a igreja vinha e assumiu o papel de justificadora da empreitada, ou seja, também como processo de expansão do catolicismo, né? E houve também, o que a gente tem que falar sobre a exclusividade comercial que existia, tá? Tanto no processo de comércio quanto do transporte das mercadorias, e não era proibido qualquer comércio de manufatura dentro do território exclusivo entre a metrópole e a colônia. É o que a gente chama de pacto colonial, né? Que a gente vai falar mais na frente, né? Então, no pacto colonial, a gente tem aí uma ideia do que seria propriamente esse processo de exclusividade, desse monopólio, né? Ou seja, nesse pacto colonial, tudo que era retirado da colônia como matéria-prima, tá? Metais preciosos e gêneros tropicais, era enviado para a metrópole, que criava os produtos e manufaturava os produtos. Ou seja, a colônia só poderia enviar produtos para a metrópole e comprar somente produtos da metrópole. Então, além de enviar todo o processo de matéria-prima para a produção, né, e chegada final do produto, a colônia também, para adquirir, ela só poderia adquirir produtos vindos da própria metrópole, tá? É o que a gente chama de pacto, ou seja, o acordo de exclusividade, tá? E dentro da colônia a gente tinha aí uma economia mais especializada, havia um investimento externo, né? A metrópole automaticamente investia nas colônias também para poder ter esse processo de riqueza, tá? E eles dependiam desse mercado externo, tá? Porque eles estavam crescendo, né? Formando as primeiras vilas, produzindo a atividade comercial dentro das próprias capitanias, né? E no processo de formação dos engenhos. E o processo também de mão de obra compulsória, né? Que é a mão de obra utilizada indígena, e depois futuramente que a gente vai ver que é a mão de obra escrava,
tá? Então, o que seria propriamente esse pacto colonial? Ele consistia nesse exclusivismo, né, exclusividade, o que significava que a colônia só poderia comercializar com sua metrópole ou para os mercadores que convinham a Portugal, tá? Essa era uma medida para impedir que os navios estrangeiros, né, viessem outros navios estrangeiros com produtos para vender e aí lucrar na Europa. Ou seja, outros locais da Europa, outros países da Europa, estrangeiros, viessem e lucrassem com a colônia, com o comércio na colônia, tá? É importante também ressaltar que a metrópole tinha reserva sobre o mercado brasileiro. Então, toda produção que saía da colônia também, que era produzido, era enviado também para a metrópole. No caso, produção do engenho mesmo aí do açúcar era enviado para a metrópole e de lá que era exportado, tá? Também era uma forma de impedir que produtos que a metrópole não produzia chegassem nas colônias, ok? Continuando aí, então, aí, iniciado todo esse processo de estrutura, tanto política quanto econômica, dentro do território, inicia-se então o ciclo da economia, ou seja, da colonização do açúcar, tá? O ciclo do açúcar foi uma das principais bases da economia, tá? E gerou muita riqueza para a metrópole, tá? Durante os primeiros anos da colonização. Gerou as bases tanto econômica, social e cultural do Brasil colonial, né? Até porque quando a gente chega no processo da mineração já tem uma sociedade formada, né? Que veio advinda do processo açucareiro, tá? Entre os meados do século XVI e XVIII, propriamente dito, há esse processo de formação concluída, né, do território e do processo colonial e dentro da produção dos engenhos de açúcar. Sua implementação ocorreu por meio da importação, né, pelos portugueses do sistema de sesmaria, tá? A sesmaria, gente, é basicamente o seguinte: naquela época, como os donatários que tinham essas capitanias, né, eles não conseguiam, por si só, colonizar o território. Então, o que eles faziam? Eles resolveram dividir essas grandes áreas em lotes menores, né, que eram as sesmarias. Aí eles vendiam para possíveis colonos que tivessem interesse em cultivá-la, tá? Então, mas só que era assim, eles vendiam, mas era necessário que essas terras fossem produtivas na mão desse colono, pois do contrário elas seriam vendidas para outros. Então é tipo assim, é como se fosse uma concessão, né? Eles concediam, distribuía, né, essa terra para produção agrícola. Ele deveria ter esse processo de produção. Então esse processo foi fundamental para a ocupação do território, que aos poucos formou boa parte do que hoje representa a geografia atual do Brasil. Até porque que foi aí que foi delimitado os territórios e as regiões, tá? Nesse período também que se formaram os engenhos, os primeiros, né? Nós já tínhamos o primeiro, tá? E aí a gente vai aumentando o processo de produção e criação dos engenhos. Eles eram as unidades produtivas responsáveis, né, pela produção do açúcar, desde a cana até o processo final do açúcar, tá? Além de concentrar o exercício de outras atividades importantes, né, para o período, como a produção também da cachaça, e tinha também a produção dessas cachaças brasileiras em alambiques, no intermédio de alambiques, entre outros produtos também, tá? Por que o açúcar? Né, gente? Aí a gente pensa assim, mas por que tinha que ser o açúcar? Por que esse produto? Na época, o açúcar era um produto muito apreciado pelos europeus e também um dos mais caros, tá? Até o final do século XIV, era utilizado na Europa como remédio ou tempero exótico, tá? Então, a partir do final do século XV, o açúcar se torna um produto de consumo da nobreza, da burguesia europeia, da riqueza, né? E aí era chegado o tempo da economia açucareira no Brasil. Devido ao alto valor, né, que ele tinha de mercado na Europa, as porções de açúcar muitas vezes eram deixadas como herança em testamento. As sacas, né, de açúcar eram deixadas como herança, tá? Por conta do seu valor muito alto na Europa. Por ser um produto também de clima tropical, o açúcar alcançava grande valor comercial na Europa, onde o clima é mais frio.
tornavam raro e muito valorizado. Tão valorizado que chegou a fazer parte de dote pago em casamento por nobres europeus. Esse foi um dos fenômenos econômicos da economia açucareira. Quer dizer, você pagava o dote, né? Quando você dava o dote para o casamento, você pagava em açúcar. Dessa forma, o açúcar era produzido exclusivamente para atender ao mercado europeu, sendo o único produto na colônia voltado para esse fim. Tá? De vários produtos que eram feitos na colônia, o único que era produzido exclusivamente para atender ao mercado europeu era o açúcar. Tá? Isso não quer dizer nada, mas era produzido nos engenhos brasileiros. Tá? Havia o cultivo também de pequena escala de gêneros alimentícios. Aí o que acontece? Só existia produção de açúcar? Não, obviamente tinha necessidade de outros produtos, né? Gêneros alimentícios, geralmente também tínhamos produções para subsistência. Então, o engenho, tinha as pessoas que viviam no engenho e eles tinham a necessidade de produzir algo para o seu sustento, né? Para o sustento da população do engenho. Então, através dessa produção, o que eles tinham que fazer? Automaticamente, criar produtos voltados, né? Para atender a demanda da população, além do produto específico para atender o mercado europeu, que era a produção do açúcar. Gente, muito importante, a cana era produzida em grande quantidade, é o que a gente chama de monocultura, tá? E em grandes extensões de terra, que é chamada de latifúndio. E a mão de obra utilizada é a mão de obra escrava. Inicialmente, usa-se indígena, mas depois é essencial a mão de obra escrava. E isso tudo é produzido para atender o quê? O mercado externo. Esse resumo, basicamente, ele explica o que a gente chama do tripé econômico, tá? Que eu vou falar com vocês, que é o sistema, durante o período colonial no Brasil, houve um sistema que é o chamado sistema tripé, né? Ou seja, o plantation, que era a monocultura, né? Que é uma plantação de uma só cultura, só um produto, que era o açúcar, tá? Que era para exportação, que era realizado dentro da sesmaria, né? E esse modelo econômico é o que determina a atividade econômica da colônia para a metrópole, tá? Nos primeiros séculos de colonização. Tá? E com a grande produção do açúcar, o seu valor de mercado diminuiu, tornando um produto popular e muito consumido na Europa. Tá? E aí, com esse tripé, ele é basicamente o quê? Dividido nessas questões, nesses três pontos principais, que seria a monocultura, eu tenho o que plantar. Terra, que é o latifúndio, local para ser plantado. E a mão de obra, que vai fazer o plantio, que é a mão de obra escrava. E por fim eu vou ter o produto final, que é para mim atender o mercado externo, que é o produto para ser exportado, tá? E aí eu dei alguns exemplos de modelos de colonização, tá? Nós temos aí o modelo de colonização de Portugal e o da Espanha. Todas duas são colônias de exploração, né? Automaticamente usam o processo de explorar o território e tirar suas riquezas, né? Usam também o mesmo sistema que a gente chama de plantation, tá? Que é o tripé, que é o latifúndio agroexportador, que é o latifúndio, monocultura e a mão de obra escrava, tá? Só que o que acontece? No processo português, a mão de obra escrava utilizada era mais negra do que de índio. Já na Espanha era mais de índio do que de negro, tá? Outra coisa interessante e muito importante que vocês têm que saber, uma diferenciação, é a sociedade. A sociedade em Portugal, né, a organização social, que a gente vai falar até mais à frente agora no processo de colonização, a sociedade colonial de Portugal, ela era menos hierarquizada, tá? A gente tinha aí menos grupos sociais. Já a sociedade espanhola, ela já era mais hierarquizada, ela tinha mais grupos, né, grupos sociais, né, tinha os índios, tinha os negros e os índios, já tinha a mistura, que eram os crioulos mestiços, tá? E a administração de Portugal era mais simples e centralizada,
a de Espanha, mais complexa e descentralizada. Gente, isso é muito importante. Por quê? Nesse paralelo, é bom vocês entenderem esse paralelo, porque às vezes quando a gente vai falar de um modelo de organização, de colonização de um território para outro, tá? Há uma mudança, tá? O modelo de colonização pelos espanhóis foi feito de uma forma diferenciada dos portugueses, tá? Então eu faço esse quadro para vocês terem noção dessa diferenciação, dessa mudança de um território para o outro, tá? Na lavoura açucareira, né? Como eu falei com vocês, o Brasil, o clima e o solo era favorável. E principalmente, gente, uma coisa muito importante, Portugal, ele já possuía experiência na África. Já tinha algumas colônias na África produtoras de açúcar, o que incentiva ainda mais o processo de produção açucareira no território brasileiro. Tá? Como eu falei com vocês, o açúcar é um produto de extremo valor no mercado europeu. Portugal não tinha capital necessário, tá? Nesse processo que Portugal não tinha capital necessário e eles vão pedir o apoio dos holandeses. É nesse processo que entram o apoio dos holandeses e dos bancos dos holandeses, tá? O que acontece, gente? A gente sabe que o açúcar, ele passa por alguns processos, né? Aí, o processo principal seria, além do plantio, você tem o plantio e a retirada da cana. Depois da produção da cana, ela é moída, que passa pela casa da moenda. Esse caldo que é retirado, que é o chamado de garapa, né? Esse caldo que a gente chama de caldo da cana, né? Ele é fervido, né? Ele vira um melaço, né? É o que a gente chama da casa da caldeira, onde tinha os caldeirões em que ferviam, né? Esse caldo. E depois eles eram colocados em grandes tachos de cobre até formar um caldo. Né, depois que formava esse caldo grosso, eles eram colocados em tacho, ele é colocado dentro de algumas formas para secar e endurecer. Essas formas aí, com esse processo, desde de retirada do caldo, fervido o caldo e depois ele vai endurecer, a gente tem o que a gente chama de rapadura, né? Açúcar de rapadura, é aquela açúcar em formas, tá? Essa açúcar, gente, era a que era produzida na colônia brasileira, tá? E era produto que era para ser exportado. Só que uma coisa que é muito importante era o quê? No processo de clareamento e refinamento, esse açúcar branquinha, cristalizada que a gente usa e que a gente conhece e que era muito utilizado pelos povos europeus, tá? Era feita pelos holandeses. Os portugueses não tinham condições, né, financeiras de fazer desde o clareamento ao refinamento do açúcar, tá? Então, os holandeses, né, fizeram alguns investimentos para fazer parte no processo da produção do açúcar. E esses investimentos, eles compravam o açúcar, né, do território da colônia e faziam um processo de refinamento e clareamento, né? Aí eles pagavam uma certa taxa para poder fazer esse processo, em alguns casos, e outros eles tomavam posse de todo o processo econômico, tá? Continuando aí, o que podemos chamar de revolução do mercado açucareiro só ocorreu mesmo a partir das expansões marítimas europeias, por meio, sobretudo, do Oceano Atlântico. Esse início aí do processo, principalmente da revolução do mercado açucareiro, que a gente tem que lembrar, é no contexto da atividade mercantilista. Gente, o que é o mercantilismo? Atividade voltada para a atividade comercial, são as leis de mercado, né? Naquela época, os reis criavam as leis de mercado, as leis de oferta e procura, as leis de exportação. Quanto mais se exportasse, mais rico o país seria. Então, automaticamente se incentivava, né, a eles fazerem, comportar essas estruturas de produção açucareira. Com isso também, Portugal passou a desenvolver essa produção de açúcar em maior escala e a partir de meados do século XV, nos territórios da Ilha de Madeira, Açores, Cabo Verde, como eu falei com vocês, eles já tinham experiência na África da produção do açúcar, tá? E vem com essa experiência dos primeiros engenhos
da Ilha da Madeira, dos territórios africanos, para o território brasileiro. Então, antes dessa produção chegar às colônias americanas, por volta do século XVI, os portugueses já dominavam as técnicas de produção do açúcar, inclusive com a implementação da mão de obra escrava. Como eles já estavam dentro do território africano, implantação da mão de obra escrava, o que incentiva, né, o processo da exploração aí e navegação pelo oceano, comercialização de escravos negros, ok? Foi a partir então da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na colônia, como eu falei com vocês. Sobretudo, vale lembrar o que é importante: apenas duas capitanias, né, são as ricas, né, se formam nessa, e principalmente se enriquecem no processo de caráter de produção açucareira, que é a São Vicente e Pernambuco, tá? E a partir de então a produção do açúcar passou a desempenhar um papel fundamental sobre diversos aspectos do sistema colonial. Além do seu imposto na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Por exemplo, os engenhos foram, portanto, o principal modelo de unidade produtiva, né, onde formava todo o processo de produção do açúcar, e ele gera automaticamente, além da base da economia do Brasil colônia, ele gera também a formação da sociedade, a base da sociedade. Por quê? O engenho tem um dono, e é desse dono que formam-se a produção e automaticamente a unificação do território social, tá? Então aí nós temos resumidamente o ciclo do açúcar, que ocorre entre os séculos, né, que é o auge, século XVI e XVII, Nordeste, tá? No litoral, Nordeste, Bahia e Pernambuco. O solo e o clima são favoráveis. A experiência dos portugueses veio de Açores, Cabo Verde e Ilha da Madeira. Havia um grande mercado consumidor, porque o produto era muito valioso, né, na Europa. E participação do capital holandês, financiamento na produção, transporte, refino e distribuição da Europa. Prestem atenção, a gente mais na frente a gente vai falar sobre um conflito dos portugueses com os holandeses no processo de produção do açúcar. É esses conflitos que vão gerar a crise da produção colonial açucareira. Tá? Nós sabemos aqui que os holandeses fazem todo o processo, eles financiam desde produção, transporte, refino e distribuição na Europa do açúcar. Em uma crise política e econômica entre holandeses e portugueses, vai haver um rompimento com essa atividade comercial e que vai gerar uma crise, ok? Continuando aí, a gente comentou sobre a produção açucareira ser formada, né, no litoral, tá? Aí nós temos um mapa, basicamente, dos engenhos do açúcar no Brasil, que foram se desenvolvendo, principalmente nos territórios aí do litoral. E o engenho, gente, como eu falei com vocês, o engenho é a produção principal da colônia, tá? Ele é o coração da colônia, tá? Dentro dessa unidade é que gera a sociedade, é ele que gera a atividade econômica, é ele que gera a sociedade, a divisão social, as classes sociais e principalmente ele que gera vida para dentro do território brasileiro. Então os engenhos eram o quê? Eram as unidades produtivas, né, que estruturaram boa parte da sociedade colonial. Eles eram instalados em latifúndio, que é grande propriedade de terra. Eles eram concedidos a donatários pelo Império Português por meio das Seis-Maria. A mão de obra utilizada era predominantemente escravagista. Então até aqui a gente tem ciência disso, foi falado. Em um primeiro momento, entre o século XVI e o início do XVII, eram os indígenas que foram utilizados como mão de obra escrava. Só que com uma série de problemas que começou a colocar à frente, né, dessa escravização, né, houve também complicações também, além de questões de epidemias, doença que levou à morte de vários índios, dificuldade no processo de apresamento, prender índios, né, para poder transformá-los em escravos, e também conflitos com os jesuítas,
né, que tinham a menção na época de catequizar esses índios. Eles vão criar um vínculo mais curto, né, eles passam a ter um laço maior com os índios, né, eles vêm junto aos portugueses, mas eles começam um processo de proteção aos povos indígenas e aí começam a defender, né, eles entram em oposição, tá, no processo de utilização do trabalho forçado desses índios. Então, os jesuítas também vão dificultar esse processo de utilização da mão de obra indígena, tá? Então, diante dessas dificuldades, houve a necessidade de um novo mão de obra. E como os portugueses já tinham uma noção do que seria a mão de obra africana, houve então a substituição da mão de obra indígena pelos africanos escravizados. A escravidão africana, os latifúndios, a monocultura de exportação, então passaram a ser as bases desse sistema que ficou conhecido como plantation. Esse quadro é fundamental para entendermos o funcionamento do engenho e como essa dinâmica atingiu diretamente a estrutura social que se formava na colônia. O que é muito importante, vocês não podem deixar de entender. Automaticamente, quando vocês forem fazer alguma leitura ou buscar alguma explicação sobre essa questão colonial do Brasil, de colonização, vai ser sempre falado tripé produtivo, tripé econômico ou sistema plantation. O que é o sistema de plantation? Sempre vocês vão entender que ele é voltado por três questões principais, que são o latifúndio, que é a grande propriedade de terra, a mão de obra que era utilizada, que era a mão de obra escrava, e a monocultura, que naquela época era a produção da cana-de-açúcar, tá? Nós temos aí agora, para vocês terem uma ideia, a formação de engenho, né, uma imagem da formação de engenho. Essas são as estruturas básicas, né, do engenho. Porque na produção do açúcar, o engenho não era só a produção do açúcar, mas também toda a estrutura da fazenda, porque isso era uma fazenda, tá? Aí incluía plantações, a casa do engenho, né, que era onde fazia a produção, tinha a casa grande, que era a casa do proprietário, né, que é o dono, né, o senhor, dono do engenho, morava com a família. Tinha as senzalas, que eram onde ficavam os escravos, que era o alojamento dos escravos, tá? Então, tudo pertencia à propriedade do engenho. Mas o engenho em si, ele é formado por todo esse território, desde a Casa Grande até a senzala, tá? Então, todo esse território é denominado engenho. Sociedade. Falando em sociedade, gente, como eu falei com vocês, a sociedade ela se forma em torno desses engenhos do açúcar, tá? Ela é relativamente complexa. Havia os senhores do açúcar, os escravos, os lavradores de cana e os trabalhadores do engenho. Isso forma a sociedade. Eu tenho o senhor do açúcar, que é o senhor do engenho, dono. Eu tenho o escravo, que vai lavrar a terra, tá? E tenho os trabalhadores livres. Então, eu tenho o escravo e tenho os trabalhadores livres, tá? Um dos traços marcantes da sociedade açucareira foi a escravidão e ainda uma hierarquia social muito rígida, tá? Então, dentro da sociedade açucareira, a hierarquia social ela é rígida, tá? Uma diferença que nós vamos ver em relação à hierarquia social mineradora. Ela não é tão rígida, ela é mais móvel, havia mobilidade social. Os senhores de engenho eram um grupo dominante nessa sociedade, né, a gente sabe, porque eles eram os donos das terras, os donos das máquinas e até dos homens, que eram escravos. Tá? Então, eles tinham prestígio, eles tinham riqueza. Eles tinham poder sobre todos os habitantes do engenho, tá? Do padre que pregava na capela, pertencia ao engenho, porque todo engenho também tinha uma capela. Tá? Então, ele comandava desde o padre aos escravos, além dos familiares e dos trabalhadores livres. Na sua falta, quem exercia tal poder era o filho mais velho. Por isso dizemos que a família senhorial no Brasil era patriarcal, ou seja, o símbolo da família é o patriarca, é o homem, é o pai, ok? Isso é muito importante.
No seu dia a dia, os senhores ocupavam-se com a aquisição de terras, o comércio do açúcar, principalmente na compra e venda de açúcar, controle também de escravos, administrar toda a propriedade, né, pagamento de salários de trabalhadores livres, assuntos relacionados também à lavoura, a rebanho, tá? Problemas domésticos e familiares, além de ter hóspedes também, porque a Casa Grande recebia, eles recebiam outros senhores para fazer comércio, entre outras coisas, né? Atividades até mesmo políticas. Como você pode perceber, o poder do senhor de engenho perpassa todos os assuntos relacionados à produção de açúcar e à família. Então, gente, prestem atenção. O senhor de engenho controla tudo e todos dentro do engenho. Por isso ele é o senhor do engenho. Mas você deve estar se perguntando, o senhor do engenho só ficava nas fazendas de açúcar? Não. Ele também ele não vivia só isolado na fazenda, tá? Além da produção do açúcar, que era destinada para esse consumo externo, eles estavam sempre em contato com o meio urbano, porque tinha a cidade, tinha a vila, tá? Então ele ia também à vila para fazer negociações, né, questões financeiras, atividades comerciais e principalmente participar de questões administrativas das vilas, tá? Alguns exerciam cargos, né, de órgãos públicos, órgãos locais, tá? Eles tinham uma vida política, existia uma vida política dentro do engenho, tá? E o senhor do engenho ele participava dessa vida política. Além disso, nós temos também os trabalhadores do engenho, que o engenho era bastante complexo, né? Então tinham vários trabalhadores especializados, tinha desde o escravo, mas também tinha os trabalhadores livres, tá? Que também faziam parte da composição do engenho. Tinham os feitores, esses eram mais responsáveis pelas tarefas, né? Tinha que ter um controle, na verdade, o feitor ele tinha um controle principal sobre o campo, sobre o trabalho do escravo, o que o escravo estava produzindo, o que ele não estava produzindo, tá? A quantidade a qual ele produzia ou não. Então ele tinha um controle, ele fazia essa questão do controle. E por fim o escravo, que é a base da sociedade, né? Que é, no caso ali, quem produz, quem faz todo o processo do trabalho, né? Eles formavam a grande maioria da população na colônia, né? Porque eles realizavam a maior parte das atividades dentro do engenho. Tinham os chamados escravos do campo, que é aqueles que trabalhavam, né, plantando, colhendo, né? Aí eram maior parte, né? Porque é uma parte maior devido à produção da cana-de-açúcar, plantio, desde plantio à colheita, tá? Havia também aqueles que trabalhavam no processo de fabricação. Aí uma quantidade menor de escravos que davam conta desse processo do trabalho. Eram já escravos que eram destinados às atividades domésticas, né, na casa grande também, cozinheira, faxineira. Então, entre todas essas questões aí, tinham os artesãos, carpinteiro, todos juntos compõem mais de 10%. Então, a maioria da população era formado por esses escravos, tá? Que constituíam todo o processo do trabalho do engenho, tá? Administração, senhor do engenho. O feitor, controle, tem os trabalhadores livres, que recebiam seus salários, e, por fim, o escravo, que é a base principal do trabalho, tá? Nós temos aí algumas imagens, tá? Então, o trabalho escravo, né, o engenho dependia exclusivamente do trabalho escravo. Era todo o escravo que fazia a produção dentro do engenho. Eu fiz um modelo mais ou menos para vocês terem uma ideia da sociedade açucareira, né? Nós temos as aristocratas, que é o topo, que é o senhor do engenho. Temos aqueles livres, os homens livres, né? Que são os trabalhadores que recebem salários, e temos os escravos, que são a maior parte. Então a gente vê pela porcentagem, né, da classificação social, ok? Aí, como eu falei com vocês, além do açúcar, existiam outros produtos necessários para a subsistência da colônia, tá? Do engenho, no caso. Aí tinha aí, além de ter produtos para suporte da lavoura canavieira, eles tinham também o gado,
né, para retirada de carne, leite, para pecuária extensiva mesmo. Tinha fumo, né? O fumo naquela época era muito produzido para fazer troca por escravos com a África, né? Os africanos eram os escravos que vinham para serem vendidos, né? Os próprios escravos eram vendidos por africanos, próprios negros da África que, né, prendiam pessoas e tornavam as escravas, traziam e trocavam elas por fumo, né? E as drogas do sertão, que são os produtos, né, tirados da floresta amazônica. Aí nós temos anil, guaraná, sal, corante e principalmente o cacau. Esses produtos aí que eles são chamados de droga do sertão e que também tem muito valor, tá? Porque não era encontrado com facilidade na Europa, tá? Além da agricultura de subsistência, né? Porque tem que ter a agricultura para manter a colônia, né? Manter o sustento dentro do engenho. Trabalho compulsório. O que seria aí o trabalho compulsório? No primeiro momento, como eu falei com vocês, era o trabalho dos índios, né? Os índios que foram escravizados. Aí, os índios, gente, eles só vão ser escravizados durante o início do processo de montagem dos engenhos, tá? Aí, em 1550, já chegaram os africanos, que aí já tinham sido instalados os primeiros engenhos, tá? Aí vem os sudaneses, os bantos, malês, negros, né, que são os principais dentro da formação dos engenhos. A escravidão conviveu com o trabalho assalariado quando era o caso de funções que exigissem mais conhecimento técnico. Deixa eu falar, nessa questão aqui, o trabalho escravo, você é prisioneiro, você é obrigado a trabalhar, tá? Senão você era castigado, você não recebia o seu sustento, tá? Ou seja, você não se alimentava, você passava fome. Em alguns casos, alguns escravos faziam algumas atividades em conhecimentos mais técnicos. E aí também serviam também de cargos de mais de confiança, né? Eram delatores de outros escravos, entre outras coisas, e acabavam ganhando algum produto em dinheiro, alguma quantia em dinheiro. Não propriamente um salário, tá? Mas uma quantia em dinheiro, ok? Que aí acabavam, por fim, né, com o tempo, adquirindo uma alforria. E aí a gente sabe também que durante o processo de escravidão, lá nas colônias, né, o negro sempre resistiu. Ele fugia, ele atacava os feitores, queimava senzalas, dispersava o gado, fazia várias coisas. E por conta também de questões de cultura, né? Ele vivia sempre reprimido, né? Não podia manifestar nenhuma atividade cultural, nem mesmo questões religiosas, que a gente fala que isso é o sincretismo religioso, né? O simbolismo da atividade africana em relação à religião. Não podia ter qualquer tipo de manifestação cultural ou religiosa, tá? Além de ser um prisioneiro. Então, os quilombos, eles foram formados nessa época do período colonial justamente por conta desses negros, né, que fugiam. A gente sabe que o quilombo aí, fundado por Zumbi do Palmares, né, que foi um dos primeiros negros fugidos da época da escravidão. Além disso, não tinham-se só negros, tá, gente, fugidos. Tinham índios também, tá, e até mesmo fora da lei. Eles fugiam, que eles eram perseguidos, né, pela justiça ou por grandes fazendeiros, donos dos engenhos, e acabavam fugindo e se estabelecendo dentro dos quilombos. Quase sempre foram mercadoria barata, né? Mesmo portugueses pobres e até escravos alforriados podiam possuir uma peça. Todo mundo tinha direito a ter um escravo, né? O escravo era uma mercadoria, ele podia ser comprado, vendido, doado. Se você matar um escravo, você vai levar prejuízo, mas você podia matar, né? Tirar a vida de um ser humano como se fosse uma coisa normal. O número de mulheres trazidas da África era 5 vezes menor que os homens. Por quê? As mulheres eram em menor quantidade justamente por conta de resistência, né? Tinha menor resistência ao processo de viagem pelo Mediterrâneo, que quando a vinda, né, nesse processo de tráfico negreiro, entre
o número de escravos em que eram colocados dentro dos navios era muito maior do que os que chegavam vivos, né? Muitos deles morriam durante o trajeto, e justamente por conta também do processo de péssimas condições em qual eles viajavam, além da alimentação ruim, né? Locais insalubres que causavam doenças, entre outras coisas. E além do mais, o homem tinha mais estrutura, né, de força para resistir ao trabalho, né, principalmente o trabalho na lavoura. Então, nessa questão do preconceito, a questão do racismo, em questão de cor, era para preservar a ordem social. Naquela época era o que preservava. Você sabia que você fazia parte de uma ordem social dependendo da cor da sua pele, ok? Continuando, a gente vai falar agora dessa relação com a Holanda. Para a gente falar sobre a crise, né, que a gente falou aí sobre o processo de produção da cana-do-açúcar, de produção dos engenhos. Foi um período em que o Brasil teve muita renda, tá? Ou seja, a metrópole, né, Portugal, teve muita riqueza na produção do açúcar nas colônias brasileiras, tá? Mas quem levou mesmo à queda, né, da produção do açúcar nas colônias brasileiras foi a relação com os holandeses, o conflito em relação aos holandeses, né? Era muito caro instalar um engenho de cana naquela época, né? Como o governo português não tinha recurso, como eu falei, eles não tinham recurso de financiar esse empreendimento todo. Além disso, os donatários também não tinham, tá? E aí, por conta do processo de fazer, todo o processo desde a produção até o refinamento, clareamento do açúcar, houve a necessidade, tá, de os portugueses entrarem de acordo, né, com os bancos holandeses, tá? Porque na época os bancos holandeses eram os mais ricos da Europa, além dos italianos. Algum tempo depois, os senhores de engenho produziam açúcar com seus próprios recursos, mas muito tempo depois, porque no início eu preciso, né, de um capital para investir na minha atividade comercial dentro da colônia. Então, com esse capital, ele veio diretamente da Holanda, emprestado da Holanda. Os holandeses emprestaram esse dinheiro para a formação dos primeiros engenhos. Como forma de cobrança, além da cobrança dos juros, eles exigiram parte nessa produção. E aí eles vão, nessa exigência por parte da produção dentro dos engenhos, o que vai acontecer? Eles vão exigir o direito de refinar o açúcar e vendê-lo para o mercado europeu. Além disso, eles recebiam esses juros, né, como eu falei com vocês, dos empréstimos, tá? Então, eles ficavam com um lucro muito bom. Só que aí, a era dos engenhos, aí conforme os engenhos se desenvolviam, né, na produção da cana, eles foram querendo se tornar independentes, tá? Porque no início, para poder investir no engenho, eu tinha que ter a moenda, caldeiros, taxas, forno, depósito, tudo quanto é instalação, tá? Da fabricação, né, para o espaço, dá um caráter de fábrica para o espaço. Eu pego o empréstimo com os holandeses. Os holandeses exigem parte do refinamento e clareamento do açúcar. Só que com o tempo, conforme vai adquirindo lucros, os engenhos, os senhores de engenho, eles começam a querer uma estabilidade, ou seja, uma independência em relação à Holanda. E isso aí vai começar a gerar uns pequenos conflitos políticos e também econômicos, né? Aí o que vai acontecer? Há uma tentativa de romper esse bloqueio econômico imposto pelo governo espanhol ao comércio do açúcar, né? Aí, automaticamente, a Espanha também vai entrar nesse processo, e aí eles vão criar vão romper, né? Tanto Portugal quanto Espanha, eles vão romper com o processo de produção do açúcar, ou seja, clareamento, refinamento do açúcar com os holandeses. Só que os holandeses não vão sair satisfeitos, né? Eles não vão sair satisfeitos dessa situação. E aí eles vão criar uma própria, tá? Uma própria companhia para produzir o açúcar. Só que eles dependiam do território,
do território brasileiro, de parte do território, devido ao clima e à terra, para a produção do açúcar. E aí eles vão tentar invadir o território brasileiro por 2 vezes. Primeiro eles tentam invadir a Bahia, mas aí eles fracassam, tá? Que aí eles tentam fazer depois da criação da Companhia das Índias Ocidentais, que viabiliza recursos para invadir novamente o Brasil. E aí há uma outra invasão em Pernambuco, que é o maior centro mundial de produção açucareira. E aí há uma insurreição, né? E aí há um movimento luso brasileiro que expulsa os holandeses do Brasil e eles não têm sucesso em se instalar dentro do território brasileiro e produzir o açúcar. Até porque, gente, a gente tem que entender que durante o tempo que os holandeses estiveram presentes dentro do território brasileiro, eles adquiriram todo o processo de conhecimento, desde o plantio até o final da produção do açúcar. Se antes eles tinham só o refinamento, clareamento do açúcar, agora eles sabem desde o processo de produção, plantio, né? E ter as mudas da cana, tá? E aí, com esses conflitos de invasões, tá? E esse rompimento econômico, tá? Há uma consequência com essa expulsão dos holandeses. Há o início da crise do ciclo do açúcar. Porque os holandeses, ao saírem do Brasil, né, e não conseguir mais se instalar e tendo 2 invasões frustradas, eles vão se instalar na América Central, lá nas Antilhas, e começam com sucesso a produzir o açúcar. Além de fazer todo o processo, desde a produção até o refinamento e clareamento do açúcar, que agora o Brasil não tem mais, tá? Ele não produz mais o refinamento e o clareamento, porque eles dependiam dos holandeses, tá? Os holandeses, além disso tudo, vão vender um produto muito mais barato e de melhor qualidade, o que vai gerar o quê? Uma competição econômica com o Brasil e gera uma crise, tá? É nessa crise aí que vai levar à decadência do processo da economia da produção do açúcar, tá? Durante essas invasões holandesas também, por que a Espanha foi citada? Tá? Porque nesse período há a União Ibérica, tá? É durante esse período em que Portugal foi administrado pelo rei da Espanha, tá? Que eu falei lá com vocês que a Espanha expulsa também os holandeses. Por isso, por determinação do novo rei, rompe-se a parceria luso-flamenga. Então, devido à União Ibérica, tá? Naquele período, né? Porque como Dom João vai para uma guerra e ele não retorna, e aí o herdeiro mais próximo é o próprio rei da Espanha, que é um sobrinho. Então ele vai unir as 2 bandeiras, tá? Portugal e Espanha, e vai formar a União Ibérica, tá? E aí, com o apoio de Maurício de Nassau, tá? Que é um governante holandês, ele vai, depois do rompimento, né? O que vai acontecer? Maurício de Nassau, que era um governante responsável pelo controle de Pernambuco, ele vai se estabelecer em um clima amistoso com os brasileiros. Ele vai se instalar em Pernambuco, vai modernizar, vai urbanizar, vai embelezar a cidade, vai trazer artistas holandeses, e vai fazer de tudo para financiar, tá, os donos do engenho. Isso no início, tá, do processo de colonização. Tá? Outra coisa, liberdade de culto. Os holandeses, eles são em sua maioria muçulmanos, tá? Enquanto os portugueses são católicos, né? Devotos do cristianismo. E aí, para não haver nenhum conflito religioso, há uma liberdade de culto, tá? Só que é o que acontece. Com a criação das Índias Ocidentais, né? Com a invasão dos povos holandeses e a nova tentativa, Maurício de Nassau, então, ele vai ser demitido, né, pela essa companhia, porque a companhia vê nele, porque no primeiro momento os holandeses conseguem se estabelecer, tá? Com o governo de Maurício de Nassau, ele vai incentivar essa atividade. Só que aí ele é demitido porque eles vão ser expulsos novamente do território brasileiro, ok? E aí, iniciada a crise, já se dá também os primeiros sinais de descoberta de ouro, né, na região de Minas Gerais, tá? Então, ó, eu fiz um paralelo para vocês terem uma ideia.
Portugal já enfrentava então os problemas econômicos, né? Tinha o Açu, que estava competindo com as Antilhas, lá dos holandeses. Houve também perda, né, por parte de Portugal no Oriente e na África, com a independência do território africano e asiático, tá? E o que gera uma grave crise econômica. Então, com isso, a coroa passa a estimular a procura de metais preciosos cada vez mais, porque era a única maneira de continuar a produção econômica, estimular a atividade econômica. E aí surgem as primeiras expedições de exploração em busca de metais preciosos e ouro principal, que são as chamadas de entradas. Iniciamos também os processos das bandeiras, né, que são as expedições que partem de São Paulo, principalmente, em busca tanto de procurar os metais preciosos, mas também nesse processo combater as revoltas dos índios, destruir os quilombos, tudo que poderia desestabilizar a colônia, ok? Então, a gente tem praticamente aqui um resumo, e a partir desse momento da grave crise e com as expedições das entradas e das bandeiras, a busca, né, da colônia por metais preciosos, é que se dá início o processo de mineração, que é o segundo ciclo econômico dentro do processo colonial.